Sigamos em frente, pessoal. Muito bem, começamos então a unidade 2, álgebra booleana e simplificação de circuitos lógicos. Então a gente vai ver uma matemática própria para esse assunto. E o responsável por isso, né, pela álgebra booleana, George Boole, que lá em 1854 começou a ter aí umas ideias, né, que hoje são amplamente usadas na parte de sistemas digitais. Já que na nossa época, né, nós precisamos entender alguns termos que eles são bastante relevantes para o nosso entendimento. Variável, se alguém aqui já teve assim linguagem C, alguma programação, sabe que para armazenar um valor, para que ele tenha um valor contido nele, é preciso de uma variável, tá? E aqui não é diferente, tá? Você tem uma variável e ali ele vai armazenar um valor. Complemento e literal. Variável já acabei de comentar. Vocês já viram várias variáveis, né? Tem lá a nossa tabela verdade. Entrada A, entrada B, saída S. Ali são variáveis. Os valores que vocês jogam, né, tem que dar uma única saída. Complemento. A melhor forma de entender o complemento, tá? Em vez de ficar dando rodeios, explicar mundos e fundos, tá aqui, ó. O que é o complemento? É o seu barrado, tá? Se o A vale 1, o seu complemento, que é representado por A barrado ou A negado, tá? As duas formas são válidas, vale 0. Da mesma forma, se A vale 0, A barrado vale 1. Pessoal, uma recomendação importante, tá? Tenham aí papel, lápis ou caneta de sua preferência. Vamos anotar porque da mesma forma como vimos aí bastante tabelas verdades, e aí a gente vai precisar trazer algumas coisas durante a aula, alguns slides anteriores, né? Então basta bater o olho ali nas suas anotações e aí vocês vão ver que vai ficar mais fácil o encaixe das ideias, tá? Recomendo fortemente que seja feito isso. Anota aí. Eu já tinha comentado anteriormente com vocês o uso de apóstrofo, né? Porque representado no papel é muito fácil, coloca ali o traço em cima da variável, tranquilo, dá para entender que ela está sendo negada. Agora, na hora que você digita, na hora que você faz ali uma expressão, uma expressão algébrica, né, voltada para sistemas digitais, é muito complicado abrir o editor e colocar isso daí. Então, para facilitar a vida, a apóstrofo ou qualquer variável apóstrofo, você entenda que ela está sendo negada, ok? E aí nós temos literal. O que é um literal? Variável ou complemento de uma variável, tá? Ou seja, é toda ali a expressão, tudo que está dentro do contexto para você fazer as operações booleanas. Nós já vamos ver mais disso daí, tá? Por exemplo, soma de literais, tá? Dá para ver tranquilamente que você tem duas variáveis, ou três, ou n, quantas forem, né? E a operação que é feita entre essas variáveis é o símbolo de mais, tá? Nós já vimos na aula anterior que o sinal de mais está que ele é associado à operação ou lógica, né? O nosso OR do inglês, né? Assim como nós temos produto de literais, que em vez de uma soma, né? Eu falei com vocês que a ausência de qualquer símbolo entre duas variáveis, você tem um produto. Então, AB, A e B barrado, ABC e A barrado, BCD barrado são exemplos de produtos de literais, tá? E por favor, em nenhum desses casos se limitam a apenas 3, né?
Vocês viram que de acordo com as situações, como por exemplo ali a loja que precisa de um sistema de segurança, ali tinham 2 janelas e uma porta. Então precisava verificar 3 entradas. Mas e se o estabelecimento tivesse várias outras, né? Então, como vocês podem ver, não se limita a 3, 4 parcelas ou produtos, né? Tudo vai depender do contexto que você quer programar, né? Colocar ali a sua lógica em cima. E aí nós temos emprego da lógica booleana. Aonde que nós vamos empregar essas expressões que nós estamos vendo agora? Isso faz jus ao título da aula. Nós vamos simplificar os projetos de circuito lógico, tá? Em outras palavras, num primeiro momento nós vamos fazer o levantamento de requisitos, tá? Ou seja, você vai ouvir qual é o problema da pessoa, tá? O que você precisa, tá? Precisa de um sensor naquela porta, ali e tal. Você vai ouvir toda a necessidade. Uma vez feito o levantamento dos requisitos, aí é a hora de montar a sua expressão, e de acordo com a expressão que você monta, em vez de ter aquele trambolho gigantesco, né, você pode simplificar, que dá o mesmo resultado. Chegou alguém? Instante. Ah, sim. Tá. Então, reforçando, aquela mesma expressão gigantesca consegue dar os mesmos resultados, né? Tem as mesmas saídas, se você simplificar da forma correta. Ou seja, nós vamos ver uma série de regras matemáticas, né? Uma série de regras. Uma série de regras matemáticas que, da mesma forma, você não pode violar os seus princípios, tá? Da mesma forma lá na matemática, a mesma coisa aqui, tá? Tem toda uma rigidez que, desde que você obedeça o seu funcionamento, você consegue obter os mesmos resultados. Operações equivalentes, tá? Olha só, uma adição booleana. Temos aqui a nossa porta lógica OU. Pessoal, vocês não conseguem admitir não, né? Alguém... Para vocês aparecem a... Chegou alguém? Eu pelo menos não consigo ver não. Não, então tá vendo que é só o organizador mesmo. Tá bom. Então, quando chegar alguém, eu vou ter que dar uma interrompida, tá? Para admitir o aluno, tá? Recapitulando, voltando aqui. Ok. Então nós temos as nossas operações equivalentes. É uma porta lógica OU, né? Lembrado aqui dessa curvatura, isso daqui é uma porta OU. E aí nós vamos ver quais são os resultados aqui. Pessoal, a literatura, né, fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Cadê a caneta? A nossa adição, né, como são 2 entradas, nós vamos fazer todas as combinações 2 a 2 e 2 ao quadrado 4, portanto 4 serão todas as possibilidades que nós conseguiremos com essa porta, né? E aí as operações elas coincidem, né,
tanto na lógica como do funcionamento das portas lógicas. Tá? Melhor, tanto matematicamente como nas portas lógicas. Então nós temos 0 e 0, 0 e 1 é 1, 1 e 0 é 1, e 1 ou 1 é 1. Aqui, né, várias literaturas falam isso, tá? Que a tabela verdade do ou e as operações matemáticas, né, dessa daqui, isso daqui é o equivalente à porta OR. Só que eu não sei, eu contesto isso daqui, né? Na lógica, 1 mais 1 daria 0 e vai 1. Que no binário, né, se você converte 1, 0, isso aqui dá 2. Mas todas as literaturas colocam assim, que a adição booleana é uma propriedade da porta OR, como está sendo mostrado aqui. Multiplicação booleana, vamos ver quem é a porta que faz essa operação. Bom, a princípio, o que nós vamos fazer são todas as operações de multiplicação de duas entradas. 0 vezes 0, 0, ou melhor, e, né? 0 e 1 é 0. 1 e 0, 0. 1 e 1 é 1. Aí sim eu concordo que isso é equivalente à porta AND. Tá? Todas as literaturas falam isso, que a adição booleana é uma porta OR e uma multiplicação booleana é um equivalente AND. Tá? Se vocês pegarem a tabela verdade da porta OR, dá exatamente isso aqui. E se pegar a tabela verdade da porta AND, dá exatamente isso aqui. Então vamos entender que isso daqui não é exatamente a operação algébrica, né? 1 mais 1 tem que dar 2. Isso daqui é uma operação lógica, tá? Vou até escrever aqui. Isso aqui é uma operação lógica, não uma operação matemática, tá? Isso tem que ficar bem claro. Temos algumas leis da álgebra booleana, tá? Ou seja, eu vou apresentar para vocês as nossas primeiras regras, que, como eu falei para vocês, são aqueles princípios que não podem ser violados. Vamos lá. Esses nomes aqui, provavelmente, em algum momento da vida de vocês, vocês viram em alguma aula de teoria dos conjuntos, né? Dessas propriedades comutativa da adição. Tá? Pessoal, em vez de ficar vendo o enunciado que todo mundo vai poder ler, eu vou simplificar a questão simplesmente falando o seguinte. O que é comutar? Comutar é trocar. Significa que, em termos lógicos, tanto faz a ordem A ou B, é a mesma coisa que B ou A. Morreu. É isso que você tem que saber. Comutativa da multiplicação é a mesma ideia da adição. Em termos lógicos, A e B, tá? Essa é a forma correta de ler, dá no mesmo que B e A. Tá? Não faz diferença. Associativa da adição. Dá na mesma, colocar o parênteses, né? Ou seja, se vocês lembrarem bem nas expressões matemáticas, né? O parênteses requer, ele
diz que tem uma prioridade para fazer a operação. Fala, ó, primeiro você faz o parênteses, depois os colchetes, depois a chave. Acho que vocês lembram disso, né? Aqui é a mesma coisa. Eu estou dizendo que a prioridade é fazer B ou C, e depois eu faço ou A. Resultará no mesmo se você priorizar A ou B e o resultado entre os dois fazer ou C. Tá? Pessoal, se estiver rápido, interrompe, fique à vontade, tá? Então é isso aqui. Tanto faz você fazer B ou C e o resultado A, como se você fizer primeiro a operação A ou B e o resultado fizer ou C. Tá? A mesma ideia associativa na multiplicação. Tá? Aqui você colocou como prioridades B e C e o resultado EA. Dá na mesma se você fizer a prioridade A e B e o resultado fazer EC. Eu sei, pessoal, é um pouquinho monótono e tal, mas eu preciso apresentar essas regras, tá? Distributiva. Aqui é igual uma operação matemática, né? Você tem um termo em evidência, que ele multiplica cada termo no interior do parênteses, né? Então eu tenho A e B, tá aqui a primeira parcela. O sinal de mais, né, eu conservo, que na verdade é uma operação lógica ou. AC. Então, essa operação é a mesma coisa que você fazer A e B ou A e C. Beleza? Por que isso é importante? Porque quando você tiver aquela expressão monstruosa, cheia de variáveis, esse tipo não, né? Essas regras permitem que você faça trocas, que você ajeite, que você tenha aquelas sacadas para conseguir ajeitar a expressão para dessa forma fazer a simplificação, beleza? É essa a ideia que eu quero passar para vocês. Não estou aqui jogando um monte de regra, decore e tal. Não, tem fundamento. Vamos aguardar que no momento certo isso vai fazer sentido. Tá? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum questionamento? Beleza? Vamos seguir. Axiomas. Aqui, galera, também tem algumas tem algumas regras, né, que vão complementar a tabela anterior. O primeiro axioma é do fechamento. Lembram desse sinal lá na teoria dos conjuntos? Pertence. O que quer dizer essa regra aqui? Pessoal, nós temos uma variável A, B. E elas estão dentro de um conjunto C. Significa que, se você fizer as operações entre A e B, C também tem que ser um número do mesmo universo que eles. Vou dar um exemplo numérico para vocês entenderem, tá? Nós estamos trabalhando com um número binário, certo? 0 e 1. Então vamos supor que A é 0 e B é 1. C tem que ser 0 ou 1. Não pode ser nem 2, nem menos 4, nem 80, nem 1.014, tá? Se os números que você está trabalhando, o resultado também tem que pertencer a esse conjunto, tá? Aqui é a mesma ideia. Eu tenho duas variáveis, não sei os valores que ele tem, tá? Mas o resultado do C tem que estar tudo no mesmo conjunto, tá? Identidade, tá? Vocês devem se lembrar, por exemplo, qual é identidade tem a ver assim com a ideia do neutro.
Qual é o elemento neutro da adição? É o zero. Você pode somar zero infinitas vezes que o número com que ele somou continua o mesmo número. E o elemento neutro da multiplicação? É o 1. Você multiplica infinitas vezes o número 1, aquele número que multiplicou o 1 continua ele mesmo. Aqui temos a mesma ideia. Se você tem A ou zero, né? Você tem alguma coisa e nada. Com o que você fica? Eu fico com esse que eu tenho. Beleza? Aí aqui o elemento identidade. Eu tenho o A. A e 1. Eu continuo com o meu próprio elemento. Tá? Então esses são os axiomas. Nós já vimos algumas regras, axiomas. Agora vem os teoremas. Teorema da idempotência. Vamos lá. Idempotência. Eu tenho A ou A. Resulta o próprio A. Tá? A e A. Resulta o próprio A. Vou fazer um exemplo aqui. Galera, vamos supor que o A vale 0. 0 ou 0. Se você lembrar lá na tabela verdade, quanto dá isso? Não dá 0? Puxa lá da memória, das suas anotações, a tabela verdade a tabela OU. Então, se você olhar bem, o valor que você colocou nos As resulta ele mesmo. 1 ou 1 resulta o quê? Lembra? Resulta 1. Olha lá, então isso daqui ó, bateu com a primeira linha. Vou chamar isso aqui de 1 e eu vou dizer que isso aqui tá coerente com a linha 1, né? Olha só, ó, não dá para fazer, por exemplo, 0 ou 1. Lembra que você está usando a mesma variável. O valor que tem numa variável é o mesmo valor se você chamar ela mesma, tá? Então, tá aí a coerência. Faça o mesmo aqui, ó, 0 ou 0. Se você olhar na tabela AND, o que dá isso aqui? Dá 0. 1 ou 1. Na tabela AND, E lógico, dá 1. Então aqui na segunda linha, também concordam que está coerente? Aniquilação. Aniquilação é bem isso daí, né? Eu tenho A ou 1. Sobrou 1. A e 0. 0. Ó, a tabela... vamos pensar no seguinte, ó. Sinal de mais, vocês lembram que é o OR. No OR, não basta você ter pelo menos um valor 1 que resulta em 1. Deixa eu escrever rapidinho aqui, ó. Você tem a tabela OU. Peraí. Você tem a tabela OU. A, B e a saída. 0, 0, 0. 0, 1, 1. 1, 0, 1. 1 e 1 dá 1. Olha só, na tabela OU, não basta ter pelo menos um 1, a saída é 1. Ó, tendo pelo menos um 1 aqui, a saída é 1. Vamos fazer a tabela AND. A, B e a saída. 0, 0, 0 e 0, 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1.
Concordam? Ó? Na tabela E tem um zero, então a saída é zero. Dupla negação. Isso é bem simples, né? Basicamente você tem uma porta que nega, que está saindo dentro de outra porta que nega. Então, por exemplo, se o A vale zero, aí você negou uma vez. Se negou zero, dá 1. Se você fizer um negado do negado, negado de 1 é zero. Então não é à toa que, se você negar duas vezes, você tem o próprio resultado. Está fazendo sentido, né? E De Morgan. De Morgan, como vocês podem ver aqui, o complemento, né, é em cima da operação toda. Tá? A e B barrado é a mesma coisa que A barrado e B barrado. Assim como A e B barrados é igual A barrado ou B barrado. Eu preparei um slide só para falar de De Morgan, tá? Nosso próximo assunto. Regras da álgebra booleana. Aqui, tá? Nós já vimos muitas dessas regras, tá? Aqui é só um resumão, tá? Das 12 regras. Tudo bem que tem regra aqui que nós ainda não vimos, né? As 3 últimas ainda não. Deixa eu ver. Vimos. Esse daqui precisa comentar também, né? A variável ou a sua variável barrada dá 1. Esse aqui tá bem simples, né? Espera aí, deixa eu ver aqui. Tá. Esse aqui tá bem simples. Se você tem, por exemplo, vamos supor que A vale 0. A ou aqui ele está barrado. Se ele está barrado, ele vale 1. E na tabela ou, se tiver pelo menos 1, é 1. Então vamos supor que agora o A vale 1. 1 ou o seu barrado, que é 0, também dá 1. Tá? Bem simples. Esse daqui já mostrei para vocês, né? 0 ou 0 é 0. 1 ou 1 tem que dar 1. Lá na tabela END, né? Na tabela END. A tabela END diz que a sua variável e o seu valor negado dá sempre 0. Tá bem coerente, né? Porque na tabela E, você só consegue o valor 1 quando todos os valores são 1. Se tiver 1, 0, dá 0. Então, se você fizer 0 e 1 barrado, né? Porque o 1 ele está negando esse 0, dá 0. Se você inverter a posição, também dá 0. Então também está bem explicado. Negação dupla, nós já vimos, né? Se você fizer a operação duas vezes, você volta ao mesmo. Vamos fazer a prova do item A. Essa daqui é uma regra que, se você já bateu o olho em algum exercício, você já pode aplicar e dizer assim: se eu tenho dois termos e um termo é comum às duas parcelas, dá o termo comum, tá? Mas aí vocês vão falar: peraí, como que isso acontece? Então, esse vai ser o nosso primeiro exercício em que nós vamos pegar o que nós vimos, aplicar as regras e vamos ver aí, tá? Muito bem. Vamos fazer aqui. Galera, o que dá para fazer aqui para nós
começarmos a manipular a expressão lógica? Alguém tem alguma sugestão? Tudo bem. Como eu falei, aqui tem um termo comum. Então o que eu vou fazer? A dividido por A é 1, AB dividido por A é B. Tá? Isso é verdade? Ué, é só fazer a regra da distributiva, né? O termo que está em evidência, eu multiplico por cada termo para recuperar. Ó. A vezes 1 dá A. A vezes B dá AB. E o sinal de mais aqui no meio. Ah, então tá tudo coerente, né? Não fiz mudança nenhuma. Vocês estão vendo que a variável, quando ela está fazendo uma operação ou lógica com 1, dá 1? Então, isso aqui, isso que está entre parênteses, vale 1. Logo, A vezes 1 dá A. Exatamente como diz a regra do item 10. Tá? Eu vou fazer esse item 12. Acompanhem comigo, por favor. Como é que nós vamos resolver isso aqui? Vamos fazer assim, ó. Primeira coisa, vamos fazer a distributiva. O primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. Tá? Vamos lá. Cadê meu ponteiro que ele some? Achei, tá aqui. Então vamos fazer assim, ó. A ou B, E, A e C. Então, primeiro eu tenho A com A, ou A com C, acompanha, tá? Ou AB. Pessoal, apesar de daqui ter feito B com A, apenas por questão de organização, eu estou colocando em ordem alfabética, tá? Para a gente não criar duas variáveis, elementos distintos, como por exemplo, em um momento cria AB e depois BA, tá? Tudo bem que vocês já viram lá no primeiro slide, onde tinha aquela tabela, né? A comutativa da multiplicação acaba ficando no mesmo. Mas para a gente diminuir a quantidade de passagens, eu já estou colocando em ordem alfabética. Bom, agora só falta o B e o C, tá? Pessoal, quem não entendeu, é só dar um toque aí. Cadê o ponteiro? Ah, tá aqui. Ou BC. Tá. Aí, A e A. Nós não temos isso aqui, ó. Regra número 7. A e A dá o quê? Dá o próprio A. Cadê o ponteiro? Tá aqui. O resto eu vou copiar. AC mais AB mais BC. Bom, eu vou trocar a ordem do AC com o AB. Tá? Vocês lembram lá na comutativa da adição, diz que não tem problema fazer isso. Se não tem, vamos utilizar esse recurso. Eu tenho A ou AB mais não, ou, tá? Desculpem. Ou AC ou BC. Então eu só troquei de posição o segundo e o terceiro termo. Aqui eu vou colocar o termo A em evidência. A dividido por A é 1, AB dividido por A é B. Ou AC ou BC. Aqui
não é a regra... Cadê o número dela? Regra 2. A variável ou 1. Confere? Então aqui eu tenho... Cadê meu ponto? Ah, tá aqui. Então isso aqui vale 1. 1 vezes A vezes 1 dá A. Mais AC mais BC. Aqui, cadê o ponteiro? Ih, parou de responder. Deixa eu desconectar e conectar de novo o mouse. Pera aí. Aí, voltou. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho o termo A, que é comum aos dois, correto? Sendo comum, eu vou fazer A, 1 ou C, mais BC. Pessoal, de novo, ó, 1 ou C, não é a regra número 2? É a regra número 2, concorda? Então isso daqui vale 1, que está entre parênteses. Então A vezes 1 é o próprio A. A ou BC. Que também foi demonstrado. Pessoal, eu espero que essas demonstrações, tá? Aqui, atenção, tá? Aqui o propósito não é demonstrar, não é a parte matemática, e sim a parte digital, tá? Mas eu quis fazer a demonstração para mostrar como que nós vamos utilizar as regras que nós vimos e aplicar nas expressões que nós estamos vendo. Beleza? Aqui nós temos teorema de De Morgan. Como eu falei, ia ter um slide só para esse fim. Aqui é o enunciado, digamos assim, formal, que o complemento de duas ou mais variáveis submetidas a uma operação AND é equivalente a uma operação OR entre os complementos das variáveis individuais. Confuso. É melhor a gente ver a expressão. Tá? Então nós temos duas variáveis submetidas a uma operação AND, tá? Ou seja, tem uma multiplicação entre elas, barrada, né, que é o complemento, importante entender isso, que é equivalente a uma operação OR, sinal de mais, entre os complementos das variáveis individuais. Tá? Falou bonito para mostrar isso aqui. E aí o mesmo vai acontecer com o outro, tá? Antes de eu ler, eu simplesmente quero falar isso daqui, né? O complemento de duas variáveis, que é o A e B, submetidas a uma operação OR, tá aqui o sinal de mais, é equivalente a uma operação AND entre os complementos das variáveis individuais. Então tá aqui o AND, né, uma operação de multiplicação, e individualmente as variáveis elas estão separadas, tá? Então o que você tem que observar no De Morgan? De um lado da igualdade, né, o complemento ele envolve a operação das duas variáveis. E o seu equivalente tem a operação, né, seja ela uma operação OR ou uma operação AND, e o complemento é individual. Tá? Esse De Morgan ele ganhou espaço aí na literatura justamente porque ele conseguiu provar que essas equivalências. Então, a equivalência entre as portas lógicas NAND e OR negativa. Então, para ficar mais fácil entender, vamos ver um desenho.
tá? Então olha só, isso daqui é uma porta AND, lembra? A porta reta. Só que como tem a bolinha na ponta, que é o negado, então isso daqui é uma porta NAND. Então essa saída aqui, ela é A e B barrados. E ela tem os mesmos resultados se você fizer uma porta dessa forma, né? Você tem uma porta OR, os valores são negados na entrada e a saída é essa. Então, o De Morgan conseguiu provar que os valores que você joga de A e B, nas portas lógicas, tá? Tanto NAND como OR negativa, esses resultados são iguais. Da mesma forma, tá? Temos a equivalência entre a NOR e a AND negativa. Aqui está. Então você tem uma porta OR, né? Essa curvatura aqui é o OR. Temos a bolinha, né, para dizer que é uma negação. E aqui a mesma história. Os valores A e B, os mesmos valores que você jogar na porta NOR, né, ou seja, o não ou, dá o mesmo resultado que se você colocar negado na porta da porta E, o resultado é o mesmo. Então eu coloquei aqui as duas tabelas, né? Olha só, nós temos a tabela, nós temos as variáveis A e B. E se você quiser testar, inclusive eu até recomendo um ótimo exercício, né? Você ficar jogando os valores aqui, capturar o resultado, jogar os valores aqui, capturar os resultados e comparar a saída desse com a saída desse. A tabela já diz que é tudo idêntico, tá? Mas pode ser um ótimo exercício para você praticar a parte de lógica. A mesma coisa aqui. Você tem A e B, A ou B barrados, temos esses resultados, e aqui nós temos A barrado e B barrado, que dá o mesmo resultado. Tá? Eu sei, pessoal, é bastante informação, tá? Mas, como eu falei para vocês, principalmente pelas demonstrações que eu fiz do item número 12, né, do slide anterior, é utilizar as regras, né? Então isso é prática com exercícios, para que para que fique mais natural esse processo de simplificação de expressões lógicas, tá? Muito bem, vamos fazer 3 exercícios e eu quero que participem, porque é esta forma que você vai praticar de fato, absorver o que nós acabamos de ver. Cinco minutos? Deixa eu marcar o tempo aqui. Cinco minutos, contando.
desligar o microfone para não fazer barulho o pessoal estudar. Eu acho que dormiu. Dois minutos. O microfone está desligado. Nossa, essa noite eu acordei tão assustada. Eu tive um pesadelo. De manhã estava aberta. E eu sonhei que tinha alguém conversando na janela e falando que ia entrar para assaltar a nossa casa. Mas foi tão real que eu já precisava dormir. Eu lembro até que eu ia no quarto das crianças. Foi muito real. Parecia que estava nessa janela, assim, conversando, falando, vamos entrar. A porta tá aberta. Aí eu vim aqui no corredor, a porta estava entreaberta, eu saí correndo, bati a porta, tranquei. Aí me segurando turbada na porta. Ainda bem que eu tava na lateral, no sonho. Aí eu falei assim, me acertou, eu vou morrer. Tipo, fiz esse escândalo pra ver se ele ia embora. Porque queria roubar meu sonho. Nossa, não foi tão real, era umas 2 horas da manhã. Acordei com o coração, eu fui no banheiro, fiz xixi, era na real, foi pesadelo. Era no apartamento, você acha que alguém ia conversar nessa janela? Eu achei que você já estava acostumado que a gente mora em apartamento, né? Eu achei. Pessoal, vamos lá? E aí? Quero respostas, quero participação. Qual o resultado que vocês chegaram? Na letra B, 0110. Gleison B. Eu cheguei nessa também. Também B.
Alguém ficou com dúvida nessa questão? Porque pelo que eu vi, todo mundo matou com uma certa facilidade, né? Alguém? Bom, caso não, né? Ó, muito simples. Muito simples. Cadê o... Aqui. Você tem A barrado, B, C, D barrado. E ele quer que a saída seja 1. Bom, como ele diz que ele está usando uma operação AND, como é que funciona o AND? Todos tem que ser o valor tem que ser 1, certo? Então aqui, abre aspas, tá? Tem que ser 1, aqui tem que ser 1, tem que ser 1, tem que ser 1. Só que, como vocês podem ver, as variáveis têm o seu barrado. Então você tem que colocar um valor que, quando o valor for barrado, o seu valor, né, como complemento, vá para 1. Então você tem que colocar 0 para o A, 1 para o B, 1 para o C e 0 para o D. Concorda? Porque sendo os valores 0 para o A e para o D, eles indo para o valor barrado, a saída é 1. O que nos dá a alternativa B de bola. Mandaram bem, galera. Tô gostando de ver o empenho. Maravilhoso. Vamos pro exercício. Alguém ficou com alguma dúvida, algum problema? Então vamos para o exercício 2. Cinco minutos. Saúde.
Ok, pessoal. Respostas? O que mais está dando certo aqui é a E. A mais B mais C vezes D mais E mais F. Com as barrinhas em cima, separadas. Para mim também, professor, foi a mesma coisa. Eu entendi aqui a letra I. Beleza. Eu tô. Eu fiquei em dúvida, um pouco em dúvida entre a A e a I, mas eu vou na I. Tá indo. José Luiz, tá indo na E porque tá indo com os outros ou você tá chegando nessa conclusão? Não, cheguei nessa conclusão. É importante, né? Ir pela sua conclusão. Beleza. Vamos lá, pessoal. Deixa eu marcar aqui. Cadê? Aqui. Bom, De Morgan, né? Então, De Morgan diz que você precisa separar. Aqui nós temos uma operação ou entre eles, né? Então, o que nós vamos fazer é A, B, E, C ou D, E, F barrado. Qual que é a diferença? Nós vimos De Morgan, só que com De Morgan para duas variáveis. Aí você tem que fazer o mesmo pensando para três variáveis, né? E aí o que vai acontecer? Aqui você não tem operações lógicas e entre elas, então todas elas vão virar ou individuais. A barrado ou B barrado ou C barrado. Tá? E aqui a mesma coisa. Você tem uma operação lógica e entre elas vai virar uma operação ou complemento individual. Então você tem D ou E barrado ou F barrado. E por fim você tem a operação ou. Se é ou, vira E. Alternativa E. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem? Pessoal, terceiro e último então. Cinco minutos?
Pronto? Temos resposta? Eu acho que é a alternativa C. Mais alguém? Eu acho que é a alternativa A, professor. A com a barrinha, mais B, mais AB. Eu acho que é a C também, professor. Eu acho que é a C, professor. Temos A e C. Tá. Bom, primeiro comentário que eu quero fazer sobre esse exercício. Uma forma, né, eu diria assim, não direta, seria por tentativa e erro, é ficar jogando zeros e uns, né? Ele já está dizendo que a primeira expressão é uma expressão XOR, e aí ele está querendo saber qual seria a combinação para fazer a XNOR. Então, jogando 0 e 1, em algum momento você ia ver que uma dessas expressões bate com a tabela XNOR, né? Que é o que ele quer saber. É claro que essa é trabalhosa, né? Você teria que ficar ali tentando, até que em algum momento você conseguiria chegar no resultado e falar, essa expressão dá todas as condições, todas essas combinações conseguem dar a saída da XNOR. Uma possibilidade. A outra, então, seria empregando, né, os teoremas, axiomas e propriedades que nós vimos nesse exercício. Então, vamos fazer o seguinte. Acompanhem, por favor. Então, ele está dizendo que nós temos uma expressão A e B barrado ou A barrado B. Bom, ele está querendo dizer qual que é a expressão que é uma XNOR. XNOR, se vocês lembram bem, né, é a negação do XOR. Primeira pergunta, como que eu represento a negação? O traço em cima, né? Perfeito! Quando eu faço isso daqui, eu estou negando e agora nós temos uma expressão XNOR. Então, é assim. Você precisa armar a sentença que está de acordo com o contexto. Tá? Parte 1 foi feita. Agora que você armou a expressão, é desenvolver. E o que você está vendo aqui? O que você tem que aplicar, que quando você tem aquele complemento, né, que abrange a expressão inteira, você vai quebrando em partes individuais. Como chama o teorema? É o De Morgan. Correto? Vou anotar aqui, ó. De Morgan, o que ele faz? Ele faz A ou B, é a mesma coisa que A barrado e B barrado. Tranquilo? Ou então, A e B barrados é a mesma coisa que A barrado e B barrado. Tá? Então vamos deixar no canto aqui essas duas informações que nós vamos utilizá-las como modelo para tratar aqui. Pessoal, esse daqui é o nosso A. Desculpa, acho que vocês não veem. Quando é só o ponteirinho assim, vocês não veem, né, onde que está o meu ponteiro. Vocês conseguem ver? Dá pra ver sim.
Olha, então melhoraram porque... Ah, eu não sei se é o Teams que não consegue ver esse ponteiro aqui. Bom, beleza. Então vocês concordam que esse daqui é o A, né? Então o que vai acontecer? Eu tenho uma expressão ou, vai virar uma expressão AND, né? Uma expressão E. Então eu vou pegar A barrado individual, certo? Individual assim, essa parcela aqui. E A barrado B. Opa. Peraí. Não, isso mesmo. Barrado. Ficou individual. Estou aplicando o De Morgan. Eu tenho uma expressão ou, tá? E estou transformando uma expressão E individual. Vai falar, mas como individual você está multiplicando? Você tem que enxergar que isso daqui é o nosso A e isso aqui é o nosso B. Tá claro? Tá. Próximo passo é aplicar De Morgan de novo. Porque olha só, eu não tenho um traço que está pegando todo um produto de termos, então eu posso transformar isso da seguinte forma, né? Eu tenho A ou B barrado do barrado. E aqui também, né? E agora desse lado aqui, o que eu tenho? Eu tenho A barrado ou B barrado. E se aqui é um sinal, aliás, aqui continua, né? Vou colocar o parênteses, porque esse bloco aqui está multiplicando todo esse bloco aqui, né? Ó, acompanhe. Eu tenho uma parte, a expressão inteira barrada, então eu usei esse daqui. Esse daqui eu estou chamando de A, esse aqui eu estou chamando de B. Então está individual, tá? Eu peguei esse termo aqui, AB, barrado aqui. Vira uma multiplicação, né? Uma operação E, tá aqui. E vou pegar essa última parcela, A barrado, B. Aí eu estou aplicando o De Morgan isoladamente, só nesse daqui. Se eu tenho um E lógico, vai virar um OU lógico. E barrado individualmente para cada um deles. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um E lógico, vira um OU lógico. Barrado, e aqui só um barrado, né? E a operação E continua. Porque eu não apliquei no grupo inteiro, tá? Eu apliquei individualmente. Então, se é um E, aqui também continua sendo E. Vamos continuar. Nos teoremas, estava falando que barrado do barrado, a dupla negação, volta a ser o valor original da variável, né? Então, eu tenho A barrado ou B e A barrado é o próprio A ou B barrado. Ok. Chegou nesse ponto, eu faço uma distributiva. O primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Então eu vou fazer assim, A barrado, tá? Eu só inverti, tá? Deixei o A barrado pelo segundo. Ou, agora eu tenho A barrado, B barrado, tá? O primeiro com o segundo aqui. Ou, agora eu vou fazer o B e A, só que eu vou chamar de AB, tá? Para manter a ordem alfabética. E por fim, eu vou fazer B
e B barrado. Tá. Aí, se você tem uma variável, uma operação lógica com o seu próprio complemento, tá? Lá estava assim, ó. Quanto... Ai, mais não, desculpe. Deixa eu apagar aqui. Isso. Se eu tenho uma operação E entre esses dois, o que é o resultado? O resultado é zero. Lembra? Se eu tenho 1 e 0, é zero. Agora eu vou inverter. 0 e 1. Então isso aqui dá zero. Concorda? Eu tenho o valor e o seu barrado. E a operação lógica E entre eles. Então sempre isso resulta zero. Se não lembra, né? Alguns slides atrás eu acabei de falar isso. Bom, se a variável E, o seu complemento, dá zero, então eu tenho zero aqui. Aqui eu copio. Aqui eu copio, não dá para fazer nada. E aqui o que acontece? Eu tenho a variável e o seu complemento, que dá zero. Sobrou A, B, ou A, B. Isso nos dá alternativa. A. Ok, pessoal? Esse era o último slide mesmo. Esse exercício deve ter ficado um pouco mais confuso, né? Porque realmente precisa entender bem De Morgan, né? Para poder aplicar essas propriedades aqui, tá? Mas já que nós temos a resposta, depois você compara, joga os seus valores 0 e 1 aqui e vê se bate com a tabela verdade do XNOR. Ô, professor, só explicar, eu tinha falado que eu achava que era a alternativa C, né? Só explicar a lógica que eu usei. Diga aí. Como o XOR estava dando esse AB barrado mais A barrado B, Aqui. Uhum. eu entendi que como o XNOR é a negação do XOR, eu fiz esse, igual você colocou primeiro aqui, tudo barrado, isso. Uhum. E tirei a dupla negação, Aqui. ficou a barrado, aí eu parei nisso só. É que aqui não tem o sinal de ou lógico, né? Sim, eu não fiz o demora. Não, mas eu gostei, porque pelo menos você foi lá e já foi aplicando os conceitos que nós vimos hoje. É importante, tá? Mas é esse aí o caminho, tá? Tem que ir lá, tem que... É o que eu falei. O importante é ver se não infringiu nenhuma regra matemática, né? Nenhuma regra lógica. Porque quando acontecem essas inconsistências, é que daí você vai para um resultado errado. Então, um pouquinho de prática aí, vocês vão pegar o jeito logo, logo. Tá? Meus caros, tudo em ordem? Mais alguma coisa aí? Esse era o conteúdo que eu tinha para hoje. Tá gravando, tudo bem?